professores! Estamos apresentando mais um subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nós já estamos na reta final do nosso terceiro trimestre, estamos nos aproximando do nosso quarto e último trimestre do ano de 2024. É isso aí, nós estamos aqui durante essas lições e hoje apresentaremos para vocês a lição de número 12, que tem por título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Nosso texto principal está localizado em Daniel, capítulo 9, verso 24, que diz: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar o entendimento e interceder pelo povo da promessa. Nossa leitura bíblica em classe está localizada no livro de Daniel, capítulo 9, verso 1, 4, 20 e 24. Nossos objetivos centrais para esta lição são aprender a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. Caro professor, essa lição, assim como as últimas lições desse trimestre, tem um cunho escatológico, como nós vimos já apresentado pela nossa professora Sinara, pelo nosso professor Pedro, e hoje nós estaremos estudando um pouco sobre 70 semanas. O que seriam essas 70 semanas? É importante, nesse primeiro momento, né, nesses primeiros tópicos aqui, a gente fazer o resgate daquilo que já estudamos do livro de Daniel, né, fazer um resgate, trazer o pano de fundo histórico, mostrar todo o percurso de Daniel e também dizer que o livro de Daniel é um livro escatológico também. Né? Então faça esse momento de relembrar a seus alunos. Depois nós temos aqui alguns tópicos que vão nos orientar para o estudo específico dessas 70 semanas. Nós temos 3 grandes tópicos que nos diz o tópico 1, estudo e intercessão de Daniel. O tópico 2, Deus revela o futuro do seu povo. E o tópico 3, entendendo as 70 semanas. Então, esse primeiro momento é um momento muito crucial, um momento importante, onde você vai fazer a revisão com seus alunos, né? Inclusive tem professores que postam em canais, elaboram aquela provinha, aquela avaliação ali pelo Google Forms, ou uma avaliação escrita mesmo, para saber até que ponto seus estudantes estão conhecendo sobre o livro de Daniel e sobre a questão escatológica que é apresentada no livro. Então é importante fazer esse primeiro resgate. E então nós estudaremos as 70 semanas, o que seriam essas 70 semanas, como se dá esse processo, né? E Daniel, ele está ali já vivendo há muito tempo, né? Ali nesse exílio que durou 70 anos do povo de Israel, e Daniel ele acompanha algumas transições. E uma das transições, né, que Daniel acompanha é que o reino dos caldeus chega ao fim, né, com a queda do Império da Babilônia, e se instaura o reino Medo-Persa, sob o domínio do rei Dario, né, assim como é pronunciado, devido ao acento, né, que não tem acento. Então, consciente acerca das visões que Deus lhe dera, ele se lembra, né, e ele se preocupa, né? Como é que isso vai ficar? De que forma vai acontecer? Então, Daniel, mais uma vez, ele mostra ser um servo prudente e fiel e ele começa a interceder, ele começa a buscar o Senhor de que forma ele pode contribuir para que o povo não venha sofrer, para que o povo se arrependa, para que Deus venha mostrar a melhor maneira para proceder. E ele tinha convicção, né, através das profecias já preditas, né, ditas a Jeremias, e ele começa a buscar, ele começa a estudar e se preparar para aquilo que estava por vir. Então, Daniel,
ele teve entendimento acerca, né, de todo o processo de Jerusalém nesse período de 70 anos. E posteriormente a isso, ele começa a observar esse período. Então, ele estava vivendo aquele período juntamente com o povo, mas ele também estava refletindo o que Deus tinha para trazer para aquele povo e que ele estava incluso, e de que forma ele, enquanto profeta, enquanto pessoa que estava ali envolvida, poderia contribuir. Então, Daniel, ele persiste, ele busca o estudo, ele procura ler, né? E aqui tem um ponto muito importante que o professor deve destacar com seus alunos, é exatamente a capacidade, né, de Daniel de enxergar que o estudo poderia levá-lo a entender, né, que processo era esse. Então Daniel, ele sistematizou o estudo, ele foi em busca das escrituras, né? Aqui na nossa leitura, na nossa leitura principal, você pode retomar esse trecho com os alunos, que diz assim: e dirigi o meu rosto a Deus, esse é o verso 3, e diz, para buscar em oração, e rogos, e jejum, e pano de saco. E depois ele começou a buscar, né? Aqui no capítulo 2 anteriormente diz que ele entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor falou ao profeta Jeremias que haviam de acabar as desolações de Jerusalém eram de 70 anos. Então ele começou a estudar e ele rememorou esse período em que o seu povo, o povo de Deus, estava sob esse subjugado, né? Estava exilado, estava fora de seu domínio. E então Daniel, ele buscou compreender-se de forma mais sistematizada, podemos dizer assim. Então, nesse ponto aqui, é importante que o professor traga para os seus estudantes, para os seus alunos em sala, a importância de nós, enquanto crentes em Deus, estudarmos a palavra, nos apropriarmos. Ora, Daniel, ele era, sim, um rapaz que foi muito novo, né, para a Babilônia, mas ali ele adquiriu, né, muito conhecimento através da experiência de vivência naquele lugar e da experiência com Deus, que ele foi desenvolver. Atrelado a isso, Daniel tinha dons de profecias, de interpretação, de sonhos, uma pessoa muito experiente. Mas ainda assim, Daniel compreendeu que era necessário estudar, que era necessário se aproximar mais das Escrituras para que ele pudesse entender aquilo, né, que Deus tinha a revelar a Daniel e de que forma ele poderia contribuir. Então, é um ponto importante para levar para os jovens, que nós não deixemos o estudo sistematizado da palavra, que nós busquemos ao Senhor. Assim como o profeta Oséias, no capítulo 6, nos seus versos iniciais, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim fez Daniel. Então é um ponto muito importante para destacar. E logo em seguida, o nosso comentarista vai falar, né, que Daniel, ele entra no processo de jejum e oração, como diz aqui no verso 3, dirigiu o rosto ao Senhor para buscá-los em oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel, ele fez o serviço completo. Aquilo que tinha para se fazer, ele, como servo do Senhor, em busca, né, de uma solução, de uma revelação, para contribuir com o povo de Deus. Ele estava empenhado em orar pelo povo e buscar ajuda divina, né? Ele orou por livramento, ele orou para agradecer, ele orou de todas as formas para reconhecer que o Senhor poderia, se quisesse, livrar o povo deste sofrimento, deste período que estavam passando aqui. Vejam que no verso mais adiante, ele diz assim, ele diz: estando eu ainda, no verso 20, falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, falando na oração, o varão Gabriel, o anjo, né, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu, e assim sucessivamente. Aqui vai dizendo. Então, Daniel, ele se disponibiliza
a buscar pelo seu povo. Ele era o representante ali do povo naquele lugar, né? Na Babilônia e agora no Império Medo-Persa, ele continuava ali servindo, né? Estando ali, a gente sabe pelos os indicadores, né? Do próprio livro de Daniel, que Daniel ficou lá até envelhecer, né? Então Daniel, ele passou a sua juventude toda, ele não era mais um menino, né, novinho, 17, 18 anos, mas sim já um homem cheio de sabedoria, de graça e de discernimento espiritual. Então Daniel, ele passou a entender que o jejum era uma arma, a oração, o jejum é uma arma infalível, né? São armas infalíveis para combater, né, o reino espiritual. Atrelado a isso, Daniel buscou conhecimento, ele buscou ler, né? Ele buscou estar ali compreendendo. E ele busca, né, através da leitura das profecias de Jeremias, ele orou especificamente pela restauração de Jerusalém e ele estava preocupado. Daniel, ele tinha uma preocupação, ele era ali o líder espiritual do seu povo, não no sentido de conduzir um povo inteiro, mas no sentido de representar o povo ali diante daquele rei, daqueles imperadores que por ali passavam. Então Daniel, ele em nenhum momento ele se desligou, ele se distanciou do povo de Deus, mesmo estando em um lugar, podemos dizer, privilegiado ou até mesmo distante do restante do povo, mas ele estava firme no seu propósito. No nosso tópico 2, Deus revela o futuro a seu povo. Então, após a busca de Daniel, incessante, né, está ali, houve resposta, porque oração tem resposta. E quando, até mesmo antes, né, de Daniel terminar, como a gente leu aqui no verso 21, estando eu ainda falando em oração, Deus mandou um anjo, né, repentinamente, e foi enviado para dar resposta e entendimento sobre a visão, né? E aí tem um ponto muito importante aqui nesse trecho. Deus responde orações, mas para isso nós precisamos orar. Então Daniel, ele estava em consagração, ele estava numa busca, ele estava estudando, ou seja, ele estava fazendo toda a sua parte para que ele pudesse ali compreender o que estava se passando. E Deus, em sua infinita misericórdia, prontamente envia a resposta a Daniel. Vejamos o que diz aqui o 22, né? E me instruiu e falou comigo e me disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio, as tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e estende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Então Deus manda o anjo e traz a resposta de orientação, aquela resposta que Daniel tanto estava buscando. Isso mostra que Daniel, ele tinha intimidade nos céus, ele era conhecido nos céus. E aqui é um ponto também de aplicação para os nossos jovens. Nós estamos buscando a Deus em oração, né? Podemos dizer de forma específica, né? Nós estamos ali trazendo a oração, é um ponto importante. Outro ponto, Daniel era conhecido, és filho muito amado. Então, quando nós temos desenvolvemos uma intimidade com o Senhor, o céu está pronto para nos responder. Foi isso que aconteceu com Daniel. O céu estava pronto para responder a Daniel e por isso o anjo foi enviado. E aí no tópico 2, no subtópico 2, ele diz, né, que é importante o professor mencionar isso, né, que ele não dirigiu a oração ao anjo, ele dirigiu a oração a Deus. Deus prontamente mandou o mensageiro, né, que Gabriel, ele tem várias aparições na Bíblia trazendo mensagens. Então, um anjo, um mensageiro, aquele que faz a vontade do Senhor, prontamente chegou para Daniel para trazer a resposta que Daniel tanto precisava. E por fim, no nosso subtópico 3, ele diz
o que eram as 70 semanas, né? Porque Daniel estava muito preocupado como é que isso estava se dando, o que ia acontecer, e a mensagem da explicação, né? Fazendo dessas 70 semanas que Deus revelou para seu povo, fazendo a contagem histórica do profeta Jeremias, Daniel compreendeu, né, que o cativeiro estava terminando, ou seja, estava perto dos 70 anos, né? Que durou 70 anos. Então, o anjo lhe dá um entendimento mais profundo. As 70 semanas não se aplica somente a Israel. Então, Deus revelou mais do que Daniel havia pedido, né? Mais do que Daniel tinha intenção de saber, que era sobre seu povo, que era quando tudo isso iria acabar, quando Deus iria trazer livramento. Mas Daniel, ele continuou orando e o Senhor revelou de forma linda, de forma completa na vida dele. E explicou que essas 70 semanas transcende a história do povo de Israel, e nós sabemos que nós também estamos envolvidos nesse processo. E aí ele diz aqui as 70 semanas simbólicas, né? Nós vamos estudar mais um pouquinho adiante no próximo tópico, falando sobretudo, né? O tempo do Messias, a vinda de Cristo. Então ele prediz no livro do Antigo Testamento, no livro dos profetas maiores, ele traz a vinda de Cristo, ele traz o nascimento, a vinda do Messias, que faz parte desse projeto dessas 70 semanas que nós vamos compreender mais um pouquinho. E aí diz, né, o próprio comentarista diz, ele é descrito como o ungido e o príncipe. Então, isso irá se cumprir conforme Deus revelou a Daniel. Então, nesse subtópico é importante destacar, né, essas questões que Deus trazia a Daniel para mostrar a ele o futuro do povo de Israel e o futuro da humanidade. No nosso tópico 3, nosso último tópico, entendendo as 70 semanas. Nesse tópico, caro professor, é muito importante que você faça, né, todo o resumo para que o estudante venha entender e ele possa não ter dúvidas nesse momento aqui. Então, 70 semanas. A gente sabe aqui que essas semanas não são semanas comuns como nós acreditamos, né? E sim semanas de anos. Vamos ver como é que se dá esse cálculo. Aqui no nosso subtópico 1 ele diz, né? 70 semanas são semanas de anos e não de dias. A leitura da passagem do 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Então nós vamos ver aqui. E aí eu vou sugerir, né, nesse momento pedagógico, que o professor tenha um quadro. Se ele não tiver um quadro, é importante que ele leve uma cartolina que ele possa escrever e realizar esse cálculo com os alunos em sala, né? Então vamos lá. O primeiro momento, né, que são as 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, que dá 49 anos, tá certo? A segunda são 62 semanas, que dá 434 anos, e por fim, uma semana que dá 7 anos. Estão previstas as semanas, né, conforme Daniel ele apresenta ao longo dos anos, né? E aí ele vai explicar, né, que a primeira semana de 49 anos, as 7 semanas, que dura 49 anos, quase 5 décadas, se dá o início do decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de rei Artaxerxes, né? Depois nós vamos ver as 62 semanas, que é o período mais longo, que dá 434 anos, e refere-se ao período do advento do Messias. Aí Cristo vem, né? Nesse período ele foi morto, ressurge, e novamente Jerusalém é destruída. E posteriormente, que é o último período que está em intervalo, não se iniciou, né? Esta semana não aconteceu. Compare Daniel 9:27 com Mateus 24:15 e veja como não ainda aconteceu. Esta penúltima semana refere-se então ao período que virá o anticristo e terá todo aquele processo de grande tribulação, que são os 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que é descrito no período final. Então é importante, né, trazer isso e no subtópico 2 destacar,
né, que o primeiro período é a implantação do reino anticristo e posteriormente o reconhecimento de que Cristo é o Messias, o reconhecimento por parte de Israel, né? Eles vão reconhecer após esse período de sofrimento. E nesse intervalo, como nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja estará arrebatada. Nós não sofreremos a grande tribulação. Então, esse período, quem vai passar é o povo de Israel. Mas nós, como igreja de Cristo, não passaremos por este período, tendo em vista a conclusão aqui deste movimento nosso aqui na Terra, né? Nós retornaremos para o nosso lar. Agora o nosso momento EBD, caro professor, nós queremos aproveitar esse momento EBD para convidar você para participar do nosso segundo encontro da Escola Bíblica Dominical, que ocorrerá agora no dia 21, nesse sábado, no Templo Central, no qual você estará tendo conosco, né, o nosso pastor Caramuru, da cidade de Belenzinho, São Paulo, e estará trazendo para nós um comentário da lição de adultos, né? Então, esse momento aqui é um momento para divulgar o trabalho, né? É um momento também para que o professor se prepare, adquira sua nova lição, estude para estar conosco no novo comentário da nossa nova lição, divulgar na sua congregação, na sua igreja, que nós iniciaremos um novo trimestre de 2024, que é o nosso último, né? Nosso quarto trimestre nós vamos trabalhar sobre os livros de Provérbios. Então, foram essas as nossas dicas bíblicas, didáticas e pedagógicas do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe seu ministério e uma excelente aula no domingo.